Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos iniciar, o texto propriamente dito da primeira carta do apóstolo João, no primeiro verso que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Bom, queridos, veja que o apóstolo está dizendo aqui, que eles ouviram, ouviram a mensagem que Jesus deixou, eles viram com os próprios olhos tudo que Jesus fez, e eles, inclusive, apalparam, tocaram, em tudo que se realizou. Por que isso é muito, mas muito importante, queridos? Porque o cristianismo, ele é baseado em fatos históricos. Ele é baseado em fatos históricos. É baseado em testemunhas oculares de fatos que ocorreram e as pessoas ouviram, viram e tocaram. Veja que é um aumento na gradação, Eles ouviram as mensagens, ok, muito interessante. Eles viram coisas espetaculares e tocaram, Então veja que há uma gradação na percepção do ser humano. Ouviu, viu e tocou. Veja que o cristianismo, queridos, ele surgiu a partir não de uma experiência subjetiva, não de um anjo que apareceu, não surgiu de uma pessoa que teve uma brilhante ideia, que estava buscando um conhecimento superior e teve uma brilhante ideia. Não surgiu de nada disso. O cristianismo foi imposto às pessoas pela inegabilidade dos fatos. Ou seja, os fatos ocorreram e eram tão inegáveis que as pessoas simplesmente tiveram que se dobrar diante dos fatos. E diante de fatos, não é diante de argumentos, diante de uma experiência espiritual em um grupo de pessoas. Não, foi coisa de carne e osso, foi coisa que eles apalparam, eles tocaram, eles viram. E veja que não foi apenas uma história que ouviram falar, eles testemunharam. Eles foram testemunhas oculares do fato. E um fato que eles viram enquanto estavam vivos. Não é como os mitos, coisas que ocorreram séculos atrás, e as pessoas vão aumentando, e aí depois viram uma história cheia de efeitos especiais. Não, eles viram, foram testemunhas oculares daquilo. E não foi uma experiência, eu repito, não foi meramente uma experiência espiritual, não, eles tocaram, eles apalparam toda aquela experiência. Lá em Atos capítulo 4, os discípulos estavam pregando Jesus, falando que viram e ouviram, e os mestres da lei, os judeus, estavam querendo impedi-los. E eles comentam lá: todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, aos apóstolos, de que não falem mais com ninguém sobre esse nome, que é o nome de Jesus. Então, chamando-nos novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Então veja só, Pedro e João, por mais que estavam sendo ameaçados de serem espancados, de serem mortos, eles falaram: olha, me perdoe, mas eu não posso obedecer à autoridade e não obedecer a Deus. E a gente não pode deixar de falar do que nós vimos. Isso é real, aconteceu, é de verdade. Então eles não podiam negar aquilo. Eles não podiam simplesmente virar as costas para aquilo que eles viram. O apóstolo Pedro fala na segunda carta: olha, de fato, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos, ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então veja só, eles simplesmente não tinham como negar, eles viveram aquilo.
né? Um outro trecho interessante, esse da ressurreição de Jesus, está em Lucas capítulo 24, está narrado lá. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Veja só, Jesus havia sido crucificado, de repente aparece para eles, a primeira coisa que eles começam a pensar é que é um fantasma, né? Uma aparição, é um espírito. E aí Jesus disse, ele lhes disse: por que vocês estão tão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, é para tocar. E vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, veja só, os discípulos não estavam querendo desesperadamente acreditar, pelo contrário, eles ficaram assustados com tudo aquilo. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. Veja só, então, queridos, eles viram, eles apalparam e viram Jesus ressuscitado e comendo na frente deles, né? Um dos discípulos que duvidou e se recusou completamente a acreditar nessa história foi Tomé. A gente sabe disso, né? E Jesus aparece a Tomé, está registrado lá em João capítulo 20, Jesus aparece a Tomé e diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então veja, muitos sinais miraculosos ocorreram e foi na presença dos discípulos, sempre na presença dele. Então eles tiveram a prova concreta e completa de tudo que era necessário para crer que Deus havia encarnado e estava diante deles. E o que eles viram, né, irmãos? O que eles viram diante deles? O que eles foram testemunhas oculares? Nós vimos no Evangelho de Mateus, está à disposição e nos 4 evangelhos. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que são 4, né? Por que não é apenas um, né? Eles são muito parecidos, é claro que eles têm diferenças entre eles, mas são muito parecidos. Por que 4? Queridos, porque você vai acreditar na história contada por uma única pessoa? É complicado, né? Chega uma pessoa contando uma história, você vai querer verificar se tem outras testemunhas do fato. E veja, nós temos 4 testemunhos, 4 pessoas dizendo: olha, isso ocorreu e ocorreu de verdade. Então, quanto mais testemunhas, melhor, claro. E o que foi que eles viram, queridos? Assim, de sobrenatural, de espetacular, né, que levou eles a concluir que era realmente o próprio Deus encarnado que havia aparecido diante deles. O que eles viram? Eles viram curas, as mais espetaculares possíveis. Eles viram diversas ressurreições, né? Jesus ressuscitando diversas pessoas, inclusive Lázaro, que já estava há 4 dias morto. Eles viram diversas manifestações de poder sobre a natureza, né? Eles viram profecias, dezenas de profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas diante deles. Viram profecias que o próprio Jesus falou se cumprindo após a morte de Jesus, como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém. Eles viram Jesus transfigurado diante deles, e Moisés e Elias aparecendo. Essa foi uma experiência espiritual poderosa que eles viram. Eles viram voz do céu falando de Jesus, tanto no Monte da Transfiguração quanto no batismo de Jesus. Eles viram o Jesus, ele mesmo ressuscitando, né, da sua morte, e ressuscitando com um corpo de glória, né, ressuscitando para não mais morrer. Eles viram Jesus subindo aos céus. Eles viram o poder de Jesus sobre os demônios, que ele expulsava com a mais completa facilidade. Eles viram Jesus curando uma pessoa à distância, Jesus sem sequer ver a pessoa, sem a pessoa ouvir dele, não, ele simplesmente emitiu uma palavra e a pessoa imediatamente foi curada. Eles viram demonstração de amor, de paz, de perdão e de uma sabedoria impressionante da parte de Jesus, né?
E aqui a gente pode detalhar, né, quais foram as manifestações de poder de Jesus sobre a natureza. Multiplicação, né, de pães e peixes, que ele realizou pelo menos duas. Ele andou sobre as águas e fez Pedro andar sobre as águas. Né? Ele deteve uma tempestade. Ele secou uma figueira completamente. Sobre curas. Que tipo de curas Jesus fez? Ele curou leprosos, surdo-mudos, curou um cego, curou uma pessoa com a mão ressequida, curou uma mulher com fluxo de sangue há muitos anos, curou a dor de cabeça da sogra de Pedro, curou paralíticos. Então veja, não havia limites, né, para o poder de Jesus. Ele realizou coisas que nenhum ser humano jamais realizou. Em Atos capítulo 1, fala sobre Jesus e a ressurreição dele. Depois do seu sofrimento, né, da crucificação, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Veja só, queridos, provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então foram diversas aparições ao longo de 40 dias. Então veja, queridos, esse primeiro versículo de João novamente, ele fala a todas as pessoas. Nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos, nós tocamos o próprio Deus que se fez carne, e tudo que é narrado, tudo que a gente fala, ocorreu de fato por provas indiscutíveis. Então veja, o cristianismo, queridos, diferente de outras religiões, não é baseado em ensinamentos, não é baseado, né, em coisas interessantes, né, em filosofias de vida, nada disso, querido. É baseado num fato. Num fato. Ele morreu, ressuscitou e realizou provas indiscutíveis. Indiscutíveis. Né? Uma vez perguntaram, olha, se o Buda desaparece, o budismo permanece. Se o Buda nunca existisse, o que importa é os ensinamentos do budismo. Né? Da mesma forma, no islamismo, se Maomé desaparecesse, não fosse Maomé, fosse outra pessoa, né? Ou, enfim, simplesmente aparecesse o livro falando, né, todo o Alcorão ali escrito, aparecesse do nada, não faria diferença Maomé, não faria diferença Buda, né? Para todas as religiões não faria diferença. O importante é o ensinamento. Né? Mesma coisa com as filosofias de Platão, Sócrates, o importa é o conhecimento. Agora o cristianismo não. Se Jesus não apareceu, se Jesus não realizou o que ele fez, o cristianismo desaparece. Porque todo o cristianismo é baseado no fato de que Deus se fez carne, morreu por nós, nos limpando de todos os nossos pecados, e ele ressuscitou. E ele ressuscitou provando para todos que ele era realmente Deus e o que ele estava dizendo era verdade. Então, baseado em fatos históricos, nós podemos crer. E os apóstolos, né, anunciaram isso que eles viram, ouviram e tocaram, e por isso nós podemos crer. Nós não estamos crendo em ideias mirabolantes, né, em coisas que alguém teve uma brilhante ideia, teve uma revelação, né, uma experiência espiritual, viu um anjo, etc. Não. Fatos que ocorreram em carne e osso, que eles ouviram, viram e tocaram. Então, uma fé cristã é uma fé sólida, baseada em fatos. Fatos indiscutíveis, inegáveis, que ocorreram e foram anunciados pelos primeiros cristãos e foi registrado e foi deixado para nós, para que nós pudéssemos crer e ter vida a partir dele. Ok, meus queridos? Então, lembre-se bem, permaneça firme sempre com Cristo, porque o que você crê não é em uma mera experiência, é em um fato que ocorreu e que nós podemos depositar tranquilamente a nossa confiança nele. Ok, meus amados, essa é a nossa lição de hoje. Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.